Fala, meu povo! Estou de volta, eu me chamo Felipe Guevara, eu sou professor de História e esse é o segundo episódio da série Crise da Democracia no Brasil, uma história. Por que você precisa ver o vídeo de hoje? Porque ele é fundamental para entender a crise da democracia no Brasil. Nós veremos como o Exército se torna um ator político principal na história brasileira. Isso é, como não só ele vai adquirir poder para derrubar e inaugurar novos períodos políticos, mas também como ele vai ter forças suficientes para propor políticas de Estado e pensar um formato de Estado para o Brasil. Isso é, não só então estamos falando de um passado, mas também é fundamental entender como as instituições se moldaram na nossa história brasileira para que não só nós percebamos como eventuais problemas podem surgir e como eventuais problemas podem ser evitados, mas também para identificar em maior ou menor medida como alguns atores agem historicamente. Antes de mais nada, portanto, é fundamental nós contextualizarmos o período que estamos falando. A década de 30, não só no Brasil, mas em vários países no mundo, será um período de turbulência, onde vários governos eleitos democraticamente vão gradativamente entrar em colapso e caírem, né? O próprio historiador Eric John Hobsbawm elenca que dos 35 governos democraticamente eleitos no início da década de 30, apenas 12 estão ainda estáveis num regime político democrático até o fim da Segunda Guerra Mundial, num período que vai de 30 a 1945. Aliás, os exércitos nos anos 30, não só no Brasil, mas até mesmo na Europa Ocidental, tomarão conta da cena política, né? Se os exércitos foram concebidos ao longo do século XIX nos estados liberais europeus para serem o que muitos chamam de um grande mudo, apenas atento às questões de segurança externa, nesse contexto eles tomarão conta da política nacional na medida em que a cena será de muita convulsão. Então, qual tipo de governo é esse que cai e sofre uma derrubada do poder com a Revolução de 30 no Brasil? É um governo comprometido com as oligarquias estaduais, com um Brasil ainda muito parecido com aquele Brasil do período imperial, um Brasil ruralizado, uma república que servia basicamente para atender os interesses. Os mesmos interesses De oligarquias, isso é uma pequena elite, um pequeno grupo que se apropria da ação do Estado para enriquecer, para ter privilégios. Uma república muito pequena, uma república pouco representativa, que com a crise da Bolsa de 29 entra em colapso para que novos atores políticos, dentre eles o Exército, ascendam ao poder e transformem o sistema brasileiro. Pois bem, o exército que vê essa oportunidade em 1930 é um exército ainda muito dividido, um exército ainda sem tanta força, inclusive material, inclusive bélica, um exército sem muito efetivo, isso é, um exército que ainda é muito pequeno, tem aí uma população total em torno dos 40 mil, contando oficiais e praças, um exército ainda também muito fragmentado politicamente, sem ter uma linha política muito bem definida, desde vertentes mais à esquerda, até mesmo citando a ideia de uma revolução social a partir das forças armadas, liderando o povo, até mesmo o exército, surgiu um bicho aqui, o exército sendo propositor de reformas políticas, sociais e econômicas importantes para o Brasil, mas menos radicais. E a última e terceira via seria uma via mais profissional, uma via lembrando o grande mudo europeu, aquele exército que estaria atento só e apenas às questões de segurança externa. Góes Monteiro não imaginava o exército brasileiro em nenhum desses cenários. Góes Monteiro vê que há um impasse e um aliado possível para levar a cabo o seu projeto. Calma, eu sei que esse nome Góes Monteiro surgiu do nada. Agora, aqui está bem explicado quem é ele. Grava esse nome que a gente ainda vai falar muito dele. Como se sabe, o projeto de um exército forte o suficiente para agir e determinar políticas de Estado brasileira
é de criação de um cara chamado Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Nós chamamos, então, de intervencionismo controlador. Para que o projeto de Góes Monteiro fosse levado a cabo, para que o projeto de Góes Monteiro fosse possível, é necessário, portanto, que haja algumas transformações dentro do exército, na sociedade brasileira e também que esse exército tenha um aliado poderoso, capaz de alavancar as transformações necessárias para o exército ser um ator político considerável. Esse político famoso se chama Getúlio Dornelles Vargas. Todo mundo já ouviu falar nele em algum momento da sua vida. Pois bem, Vargas sobe ao poder em 30 e até 1937 nós vamos então definir que é um período de namoro entre Vargas, Góes Monteiro e a sua instituição, o Exército. Tem algum político que vocês conhecem que sempre usa esses termos de relacionamentos, namoros, casamentos, divórcio, etc? Para Vargas era fundamental ter um aliado importante capaz de garantir o seu poder e que os seus inimigos fossem gradativamente eliminados. Para o exército, para Góes Monteiro, era fundamental ter um aliado político capaz de conseguir fazer com que as transformações necessárias para as Forças Armadas fossem possíveis, com dinheiro, com poder, com leis. A facção Góes Monteiro, o projeto político para o exército brasileiro necessitava ser hegemônico, não ter divisões internas, expurgar os dissidentes, transformar o exército num bloco monolítico de ação, para que então a sua política fosse mais potente. Tanto Vargas quanto Góes não querem que haja conflitos políticos no Brasil, não querem que haja participação política por eleições, não querem que haja, então, ideias divergentes na sociedade. Querem sim que exista uma ditadura, um regime autoritário, onde nem a liberdade de expressão, nem a liberdade de organização, nem a liberdade de imprensa possam ocorrer nessa sociedade e todo e qualquer divergente deve ser expurgado. E Góes Monteiro acreditava que a única maneira de fazer a política do exército era não tendo política no exército. E como isso era possível? Através de um duplo caminho: exterminar a política na sociedade e transformar o exército internamente. Essa transformação interna, portanto, está alicerçada na ideia não só de um crescimento de investimento material, de aumento de efetivos, isso é, mais soldados, alistamento obrigatório, uma formação de oficiais reservistas, o famoso CPOR, mas também uma série de outras medidas a fim de, por outro lado, doutrinar essa força armada, doutrinar essa instituição ao seu ideal político, marcadamente por um combate ao comunismo ou políticas que visassem o combate à desigualdade social ou até mesmo que se valessem da mobilização dos populares e também um desprezo muito grande pelas elites civis. Ou seja, Góes era completamente autoritário. Góes Monteiro também via a necessidade de uma disciplinação das massas, isso é, um controle maior da sociedade brasileira através da disciplina corporal, da disciplina cívica, da disciplina militar, um maior contato, então, entre uma educação militarizante e a sociedade. O serviço militar obrigatório, as escolas militares, a educação de moral e cívica nas escolas cumpriria esse papel em alguma medida. Então, com Góes Monteiro comandando a transformação do exército e, em certa medida, a transformação da própria sociedade, e, por outro lado, Vargas comandando o poder político, há um desfecho em 1937 dessa aliança muito autoritária, dessa dupla aprontando muitas confusões num clima de muita azaração, como diria o narrador da Sessão da Tarde. Mas isso será no próximo vídeo. Queridos e queridas, se inscrevam no canal, não se esqueçam, isso é muito importante. Manda adiante o vídeo pro crush, pra crush, pras amizades, compartilha, se inscreve, curte e se cuide. Um beijo e até mais.